Boa tarde, queridos. Que a paz e a graça de Jesus esteja conosco nessa tarde. Bom, nós fizemos uma oração e nós iremos, cada um de nós, eu e a irmã Cleuma, teremos 3 palestras e o Cameron vai ter 4 palestras. E as 3 palestras que eu irei fazer aqui vão ser semelhantes a que eu apresentei recentemente, inclusive lá no Congresso Triunfo, né? Saí de lá e vim para cá. Mas nós iremos começar hoje falando sobre esse livro, né? Que também vai estar sendo publicado pela editora Missionários muito em breve, que é o livro A Promessa do Espírito Santo, de W.W. Prescott. Eu vou falar só um pouco sobre o enredo, né? Na verdade, o contexto desse livro, para que a gente possa perceber a importância disso que nós iremos falar. Primeiro que nós iremos falar especificamente sobre a promessa do Espírito Santo, que é justamente o que o Espírito de Profecia diz, que era o que Cristo mais gostava de se demorar em falar, que era sobre a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo em si, né? E ela diz que é o assunto que é menos pregado nos dias em que vivemos. Mas nós iremos abrir nossas Bíblias. Eu sei que nós já oramos, mas eu tenho sempre o costume de, ao abrir a palavra, fazer mais uma oração. Vocês se importam a gente fazer mais uma oração? Vamos então, aqueles que puderem se ajoelhar novamente. Oremos mais uma vez. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e poder, Senhor, compreender mais acerca dos Teus ensinos e das mensagens do Senhor para esses últimos dias. Pai amado, abre nosso entendimento para as Escrituras e que Teu Santo e Bom Espírito permeie esse lugar e que Ele esteja, ó Deus, atuando em cada mente de forma individual. Cada pessoa aqui, Senhor, tem um discernimento diferente, tem um modo de aprendizado, um tempo de aprendizado diferente, mas nós cremos que hoje à tarde o Teu Santo Espírito pode nos dar entendimento completo a todos nós, Senhor. Por isso nós rogamos que o Senhor faça isso de uma forma sobrenatural, Senhor. Porque falta pouco tempo, Senhor, e nós precisamos estar prontos para subsistir naquele grande dia. Por favor, Senhor, seja conosco nesse momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Então nós iremos falar especificamente sobre a promessa do Espírito Santo. Bom, esse livro, queridos, eu vou dar só um contextozinho. Deixa eu só ver, para eu ir prestando atenção também no horário. Eu vou dar o contexto desse livro, porque muitos de vocês já devem ter ouvido, mas é bom a gente lembrar o seguinte. Na história da Igreja Adventista, nós sabemos que o movimento adventista começou em 1844, né? Claro, Guilherme Miller veio pregando anos antes, mas o movimento em si ele começa a se consolidar mesmo como movimento adventista em 1844. Dali para frente, a igreja passou por diversas situações, né? Houve uma organização em 1863 e por aí vai. Quando chegou em 1888, houve a chamada Conferência Geral de Minneapolis. E o Espírito de Profecia, se você ainda não leu um livreto pequeno da editora dos pioneiros chamado Ellen White e o Alto Clamor, você precisa ler esse livro para ontem. Por quê? Porque nesse livreto, ali é uma compilação de Fred Bischoff, onde ele coloca textos da irmã White sobre a mensagem de 1888. E nesse ano de 1888, vocês já devem conhecer a história. Eu não vou entrar em muitas coisas, muitos detalhes da conferência em si. Mas o que aconteceu foi que Jesus ele estava pronto a derramar a chuva serôdia em 1888 de forma plena e abundante sobre a igreja. E se você for ler o livro Anunciando o Alto Clamor, do Cameron, você vai ver que 2 anos eram suficientes a partir de Minneapolis. O Espírito de Profecia disse que aqueles homens que estavam em Minneapolis ouvissem a mensagem e realmente fossem humildes para entender a mensagem e pregá-la, em 2 anos, tudo teria se cumprido e eles já estariam nos céus. E aí o que acontece?
Só que em 1888 houve uma controvérsia enorme em Minneapolis e a mensagem não foi avante. 5 anos depois, em 1893, novamente Deus enviou as mesmas pessoas, A.T. Jones, E.J. Wagner e também agora W.W. Prescott. Eu vou falar sobre eles três. Em 1888, o Senhor enviou 2 pastores, A.T. Jones e E.J. Wagner. E eles começaram a falar sobre a mensagem da justificação pela fé em Minneapolis. Só que um dos pastores que estava sentado nos bancos era esse aí, W.W. Prescott. E Prescott, ele também não conhecia a mensagem da justificação pela fé. Quando ele ouviu aquilo, o que acontece? Alguém já leu materiais de 1888? Ok, algumas pessoas. Quando a mensagem veio em 1888, a maioria dos delegados que estavam ali não aceitaram essa mensagem, não compreenderam a mensagem como deveria e não foram humildes o suficiente para buscar entender. E o que aconteceu? Depois que A.T. Jones e E.J. Wagner pregaram a mensagem, Ellen White estava lá e ela disse que quando ela começou a ouvir eles pregando, cada fibra do coração dela dizia o quê? Amém! Ela dizia amém, porque quando ela começou a ouvir eles pregando, ela chegou a dizer que eles pregavam de uma forma mais fácil. De uma forma que você consegue compreender de forma mais fácil. Então, quando ela ouviu eles pregando, cada fibra do coração dela dizia amém. Porque ela já tinha tido visões sobre justificação pela fé, mas quando eles pregaram, ela ouviu aquilo que ela tinha visto, ela agora ouviu em palavras. Então, ela disse que cada fibra do coração dela dizia amém. Só que o que aconteceu? Ellen White estava ali vibrando pela mensagem. Mas os pastores que estavam ali dentro da conferência de Minneapolis não estavam vibrando. Muito pelo contrário. Eles combateram a mensagem e o poder do Espírito Santo que Deus desejava derramar ali naquela conferência não foi derramado. O Espírito de profecia chega a dizer que Satanás estava ali em pessoa dentro de Minneapolis, porque ele sabia o que estava em jogo ali. E então, outra pessoa que estava lá era W.W. Prescott. Quando esse pastor Prescott estava dentro de Minneapolis, ele ouviu as mensagens, mas quando ele começou a ver a controvérsia que se instalou dentro da conferência, a coisa foi tão feia. Se você for ler material de 88, você vai ver isso. Ellen White relata muita coisa que aconteceu. Mas foi muito feio o que aconteceu. Prescott falou assim, olha, eu não vou ficar aqui nessa conferência. Eu vou embora. E ele foi embora. Prescott nem esperou a conferência de 1888 terminar. Ele foi embora. Outra pessoa que pensou em ir embora, Ellen White. Ellen White falou assim, eu vou embora, eu não quero ver essas coisas, eu não quero ficar aqui. Quando ela se levanta para ir embora, ela é tomada em visão dentro da conferência. E aí o Senhor Jesus aparece para ela e fala assim, olha, não, você não vai embora. Você vai ficar aí. Porque eles não estão se levantando contra você, mas contra mim e os meus mensageiros que eu enviei. Então, Ellen White aí, então fica até o final da conferência, por causa disso, e Prescott volta para casa antes de acabar a conferência. Mas aquilo, ele ficou com aquilo na mente. A mensagem impactou o coração dele, então de início ele não aceitou. Mas ele falou assim, peraí, deixa eu estudar mais. Olha que coisa interessante. E aí, 5 anos depois, lá estava Prescott junto com A.T. Jones e junto com E.J. Wagner pregando a mensagem. Só para vocês terem uma ideia. Alguém já ouviu falar no livro No Poder do Espírito? Pronto. Esse livro, queridos, foi escrito, né? Em 1895. 2 anos depois desse daí que a gente vai falar hoje. Em 1895, Prescott estava na Austrália. Ele já tinha entendido essa mensagem e ele entendeu assim perfeitamente. É incrível. Nós vamos compartilhar algumas coisas aqui. Mas ele tinha entendido. Só que tinham colocado Ellen White para a Austrália também. E Ellen White estava nas pregações de Prescott quando ele começou a pregar na Austrália. E se você for ler o livro No Poder do Espírito, você vai ver coisas que quando eu li o prefácio, eu falei, eu preciso ler esse livro urgentemente todo. E aí eu não queria nem dormir. Eu li o livro acho que 1 dia e meio, que eu não conseguia parar. Por quê? Ela diz que todo o conteúdo do livro No Poder do Espírito, na verdade, são os sermões dele em 1895. Ela disse que quando ele pregava,
O rosto dele iluminava, assim, as pessoas viam o brilho que saía para todos os lugares. E ela dizia que as pessoas que não eram adventistas chegavam e falavam assim: esse homem é inspirado. E aí outras pessoas falavam, olha, no final das pregações, outras pessoas de outras denominações falavam assim: me dá cópia desses sermões porque eu preciso levar na minha igreja. E muitas outras coisas que aconteceram. Então, W.W. Prescott, ele entendeu a mensagem da forma como Deus enviou. E é justamente o que nós precisamos também. Porque se é uma coisa que me impactou há cerca de 2 anos atrás, foi quando eu li o livro Anunciando o Autoclamor do Cameron. Porque ele coloca ali no livro dele algumas passagens de Ellen White, né, algumas citações de algumas cartas, onde mostra assim, ó, em 1888, se a mensagem fosse levada com vigor, em quantos anos Jesus voltaria? Em 2 anos. Só que ele coloca outra carta, acho que ela escreve para Haskell, se eu não me engano, ela dizendo o seguinte, ele vai mostrando no livro, só que da próxima vez que essa mensagem for levada de forma clara e vivida pelo povo de Deus, em meses eles estarão prontos para entrar na Canaã Celeste. Quando eu li isso, eu falei assim, em meses? A gente costuma tanto ouvir, vai demorar muito ainda. Inclusive, no livro Anunciando o Autoclamor, na página 10, logo no início, você vai ver a história de uma irmã que é exatamente a história de todo adventista do sétimo dia, aquela história ali. Todo adventista do sétimo dia passa por isso. Qual é a história? Antes de Minneapolis, ela ficava pensando assim, ó, olha, Jesus precisa voltar. Eu quero que ele volte logo. Mas se ele voltar agora, eu não estou preparada. E eu não consigo enxergar como que ele pode vir em um curto espaço de tempo, porque quando eu olho para mim mesma, e ela trabalhava duro, quando eu olho para mim mesma, eu não consigo enxergar como é que eu vou ficar pronta em pouco tempo. E quando eu olho para a igreja, piorou. E por que piorou? Porque eu olho para os irmãos da igreja e vejo um monte de gente errando e um monte de coisa. Como é que Jesus vai voltar rápido diante de tudo isso? E ela ficava nesse dilema. Uma pessoa que tem esse dilema pode estar bem psicologicamente? É difícil. Mas veja, o que aconteceu? Os pais dessa mulher foram para Minneapolis e ouviram a mensagem em Minneapolis. Quando eles voltaram para casa, que eles falaram para ela o conteúdo da mensagem, ela disse, agora eu estou entendendo, agora eu estou feliz, porque se a justiça de Cristo é um presente e eu posso ter lá agora, então eu vejo como Jesus pode voltar em pouco tempo. Mas é isso que nós precisamos entender. Nós vamos falar agora sobre isso. Em 1893, alguém já ouviu falar do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893? Pronto. Esse livro, gente, ele é vendido pela Editora dos Pioneiros. É um livro azul, da capa azul. E ele são as pregações de A.T. Jones em 1893. Esse livro aqui que nós vamos falar são as pregações de Prescott, também no mesmo ano, dentro da mesma conferência, em 1893. Ok? Inclusive, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, A.T. Jones faz referência a esse livro, que são, na verdade, que na época eram os sermões de Prescott. Então, qual é a nossa maior necessidade hoje enquanto igreja? Qual é? Se você fosse olhar para todas as igrejas do Brasil e ver a situação de todas as igrejas, que são praticamente a mesma coisa, o que você acha que a igreja mais precisa? De reforma de saúde? Reforma do vestuário? O que podemos dizer que a igreja mais necessita? Do Espírito Santo. Por quê? Porque essas outras coisas vão se tornar naturais. Às vezes a gente peleja para levar a reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma disso, a reforma daquilo. Mas a primeira coisa que nós precisamos como igreja é do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa precisa ver o Espírito Santo na pessoa que vai levar a mensagem. E então, ela vai sentir a necessidade também do Espírito Santo. Nós iremos falar exatamente sobre isso aqui. Veja só. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Vamos abrir juntos Lucas. Lucas capítulo 11. Vamos ler do verso 1 até o verso
13. Vamos fazer assim. A gente faz assim, cada pessoa lê um versículo. Pode ser do verso 1 até o verso 13. Quem pode começar aí? Em uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinava aos seus discípulos. Ok. Próximo. E ele santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Ok. O pão nosso cotidiano, dá-nos de hoje, dia em dia. Ok. A todos que nos devem, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Ok. Verso 5. E ele disse: Qual de vós será um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Verso 6. Pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E o outro lhe respondeu, ladrão: Deixe-me em paz. A porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Verso 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, você, seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Verso 9. Por isso vós digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Verso 11. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho? Quem lhe pede um peixe, Faltou o finalzinho do versículo. quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho? Quem lhe pede um peixe? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ok. Ou Verso, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? ok. Verso 13. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Então, olha só que coisa maravilhosa. Veja só. O que Jesus está ensinando aqui? Primeiro, ele conta uma história para falar sobre importunação. Ou seja, ficar ali o tempo todo pedindo, 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 pedindo. E aí, depois que ele fala isso, aí ele usa outra história, dizendo assim, ele traz para uma relação mais familiar. Primeiro, ele fala de amigo para amigo. Depois, ele chega mais perto, de família para família. E aí ele fala assim, olha, qual pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí olha o que ele diz, se vocês que são os maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo a quem lhe pedir. Então a primeira coisa que nós precisamos para receber o Espírito Santo é fazer o quê? Pedir. Agora olha só que coisa interessante. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Ok. Veja o que ele vai dizer. Pense em quanta alegria lhe dá conceder bons presentes aos seus filhos. E em seguida, lembre-se de que Deus está muito mais disposto a dar o dom do Espírito a você. Aí vem a pergunta. Por que não o temos? Vamos fazer essa pergunta. Veja só. Um pai. Pense em um pai. O quanto um pai gosta de dar boas coisas aos seus filhos? Gosta pouco? Ou não gosta de dar presente para meu filho? Tem algum pai que fala isso? Um pai que ama o seu filho, ele gosta de presentear o seu filho, sim ou não? Com certeza. Deus muito mais, sim ou não? Deus está desejoso de derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós aqui de maneira plena e completa? Sim.
E por que nós não estamos completamente cheios do Espírito Santo? Tem alguma coisa aí. Veja só. Em 1888, Deus estava a ponto de abrir as comportas do céu e derramar um poder que o mundo nunca viu. Então, já de 1888 para frente, nós já temos estamos num período da história da Terra. Eu vou mostrar para vocês uma citação do Espírito de Profecia, que Deus está extremamente desejoso de não derramar uma parte do Espírito, mas tudo que é possível o céu conceder para o ser humano. Tudo. Pensa só. Então Deus está há 135 anos esperando para derramar um poder que o mundo nunca viu sobre sua igreja. Agora imagine um pai esperar tanto tempo para presentear um filho, sendo que ele está extremamente desejoso. Então, se nós não temos ainda a plenitude do Espírito enquanto igreja, tem alguma interferência aí. Tem ou não tem? Então tem alguma coisa. Então nós precisamos entender o seguinte, mas nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, queremos ser cheios do Espírito Santo. Então nós vamos entender o seguinte, o que é que está bloqueando esse derramamento do Espírito Santo? Vamos lá. Na continuação ele diz assim, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele lê esse verso da Bíblia e ele diz, observe a expressão em meu nome. Leia também o versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Consolador é enviado em nome de Cristo. Também lemos em João 15,16, para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então repare que sempre que Jesus fala que ele vai enviar o Espírito Santo, ele diz assim, em meu nome. Agora a questão é, o que significa em nome de Jesus? O que significa isso que Jesus disse que o Espírito vem no nome dele? Nós precisamos compreender isso. Agora olha só, tudo que pedimos em nome de Cristo, receberemos. Mas o que significa pedir em nome de Cristo se todas as nossas petições devem ser apresentadas dessa forma? Aí agora vem a resposta. O que significa então pedir em nome de Jesus? Agora nós iremos compreender. Esse é o primeiro passo para a gente começar a receber a plenitude do Espírito. Qual é o primeiro passo? Pedir em nome de Jesus. Porque Jesus disse, ele vai enviar em meu nome. Para que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Em meu nome, ele enviará. Sempre ele fala assim, ó, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. O que significa isso, então, em nome de Jesus? Agora, olha só o que o Espírito de Profecia diz no livro Caminho a Cristo, página 100. Olha só. Jesus disse, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João 16, versos 26 a 27. Eu vos escolhi a vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. João 15, 16. Agora, olha o que o Espírito de Profecia vai dizer, o que é orar em nome de Jesus. Isso aqui é muito importante. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. Então, veja só, primeiro passo, devemos tomar o nome de Jesus no início e no fim da oração, ok? Ok, mas é muito mais do que isso. O que falta também? Olha só, é orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus. Ao mesmo tempo em que lhe cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos suas obras. Então são 3 coisas aí importantíssimas. Vamos lá. Primeira coisa, depois que você está mencionando o nome de Jesus no início e no fim da oração, você deve orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus. O que significa isso? Orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? Qual é o Espírito de Jesus? Lembra lá de Filipenses capítulo 2? Do verso 5 em diante. Vamos só lembrar esse verso. O que diz lá? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Exatamente. Tornando-se em semelhança de homens. Agora, olha só que coisa interessante. Então, como é que Jesus... O que aconteceu com Jesus? Quando ele fala assim, ó, que haja em vocês a mesma mente de Jesus. Quando ele diz isso, depois ele explica o que deve ser feito. O que Jesus fez?
se esvaziou de si mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Se você estiver anotando, gente, pode anotar ponto por ponto, porque tudo isso é muito importante. Veja só. Então, orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus é exatamente ter a mente de Jesus. A mente que se esvazia do próprio eu. Então veja que Jesus, quando ele orava, ele pensava somente em si mesmo? Não. Todas as vezes que Jesus orava, era sempre pensando em quê? Primeiro, na glória de Deus. E segundo, nos seus semelhantes. Então, orar segundo o Espírito e o sentimento de Jesus é quando você está disposto a se esvaziar de si mesmo. Mas nós iremos ver isso de forma prática, tudo isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Orando no sentimento e no Espírito de Jesus, ou seja, matando o meu eu, né? Permitindo que Jesus venha aniquilar o meu eu diariamente, o que é que continua sendo feito agora? O que é que eu tenho que continuar fazendo? Ao mesmo tempo em que lhe cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos o quê? Fazemos suas obras. Temos que entender essas três coisas. Então vamos lá. Cremos nas promessas. Como saber se a pessoa realmente crê na promessa de Deus? Porque veja só, nós precisamos orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus, ao mesmo tempo que lhe cremos nas promessas. O que é crer nas promessas? Aí entra um livro, se você estiver anotando, eu vou dizer o nome desse livro, chamado Estudo sobre Fé. Nesse livro, queridos, esse livro traz a essência verdadeira do que é fé na prática. Não existe, para mim, não existe livro melhor para ensinar para uma pessoa o que é fé do que o livro Estudo sobre Fé. Não tem. É um livro que, assim, ele mastiga de forma clara para você o que é fé. E se você... Alguém já leu esse livro? Ok. Então, no livro Estudo sobre Fé, na página 21, ele fala assim, ó. Fé é crer que o que a palavra de Deus falou, ela própria tem poder para cumprir. Na prática, o que significa isso? Deus disse, haja luz, houve luz. Quando o leproso chegou para Jesus e falou, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. O que é que Jesus fez? Quero, fica limpo. E o que é que curou aquele leproso? A palavra dita por Jesus. Então, eu tenho que crer nas promessas de Jesus, ou seja, acreditar que quando Jesus está falando aqui na Bíblia, a promessa é para mim individualmente. Eu creio nessa promessa. E depois disso, descansar em sua graça e fazer as suas obras. Essa parte do que é fazer as suas obras, eu não vou entrar agora. Nós vamos falar isso nas próximas palestras. Então, quais são as três coisas que eu preciso para orar em nome de Jesus? Crer em suas promessas, descansar em sua graça e fazer suas obras. Ok. Todos compreenderam isso? Vamos passar, tem mais coisas que a gente precisa ver. Olha só. Agora entendemos o que significa pedir em nome de Cristo. É orar na mente e no Espírito de Cristo, enquanto cremos em suas promessas e confiamos em sua graça para fazer suas obras. Quando temos essa mentalidade em nós, esperamos receber o que pedimos. Então, suponhamos que peçamos algo e nossa solicitação não tenha sido atendida. O que fazer então? Devemos voltar à palavra e pedir em seu nome, na mente e no Espírito de Jesus, enquanto cremos em suas promessas e fazemos suas obras. Devemos fazê-lo enquanto cremos em suas promessas, pedindo com fé viva, a fé que torna cada palavra de Deus uma realidade viva para nós. Queridos, muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente não consegue ter confiança. Por qual motivo? A gente começa a orar e aí o tempo vai passando e a gente não vê a resposta. E aí começa aquela dúvida, será que Deus está ouvindo minhas orações? Será que tem alguma coisa? E aí começa a ansiedade. Mas veja só, o que é realmente... Por que muitas vezes nossa oração não é atendida? O que nós devemos fazer? Vamos dizer o seguinte, primeira coisa, você começou a perceber que você tem que orar no Espírito e no sentimento de Jesus, ok? Ok. Segunda coisa, confiar na promessa. Então, se você está orando por algo, a primeira coisa que você tem que se certificar, isso é muito importante, porque isso parece ser algo básico do cristianismo, mas é o que normalmente mais traz ansiedade para a vida de um cristão. Veja só, digamos que você vai orar por algo, qual é a primeira coisa que você tem que observar se aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Porque esse é o nosso maior desejo, saber se o que a gente está pedindo é da vontade de Deus, sim ou não? Agora a pergunta,
onde está a vontade de Deus? Na palavra. Então você vai ver na Bíblia que nunca Jesus pediu algo ou falou algo que estivesse fora de onde? Da palavra. Tanto que o próprio Jesus disse o quê? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus nunca falou algo ou pediu algo fora das Escrituras. Então, para que você tenha confiança na oração, a primeira coisa que você tem que certificar é: existe porventura alguma promessa em que eu possa me basear para pedir o que estou pedindo? Essa é a primeira coisa. Ah, Senhor, eu quero tanto que aconteça isso na minha vida, mas tem alguma promessa específica para isso? Você consegue perceber que é algo que Jesus pediria para a vida dele? É orar segundo a mente e o Espírito de Jesus. Essa é a primeira coisa. Pergunta: Jesus pediria ao Espírito Santo? Com toda certeza. Então, se você sabe que o Espírito Santo é prometido nas Escrituras para o crente? Inúmeras vezes. Atos capítulo 1, verso 8, que é que diz lá, quem lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, é uma promessa, sim ou não? Então, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele disse assim, ó, receba o Espírito Santo. Então, como é que eu sei? E isso é muito importante, gente. Por quê? À medida que a gente for falando sobre esse poder, vai ficar muito claro o que é ser uma pessoa cheia do Espírito. Porque muitas vezes, se a gente for perguntar para cada pessoa o que você entende como uma pessoa cheia do Espírito, cada um vai dizer uma coisa. Não, para mim uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa assim, assim, assim. Para mim uma pessoa cheia do Espírito é assim, assim, assim. E a gente começa a formular em nossa mente uma ideia do que é ser cheio do Espírito, que muitas vezes essa ideia não está correta. Então por isso que cada palestra eu vou passo a passo, para que a gente possa perceber o todo da coisa. O que é realmente sair? Será que a gente vai sair daqui conscientes de que recebemos um poder inigualável para a gente usar na hora que a gente quiser? Nós vamos ver isso mais à frente. Então veja só, qual é o primeiro passo? Estamos falando como se estivéssemos falando para um bebê. Para ensinar essa criancinha que está crescendo como ter confiança para com Deus, o que eu devo ensinar a ela? Ensinar as Escrituras para essa criança. Para que ela possa saber o que Deus falou, porque a vontade de Deus está revelada. Então, se Deus deseja que eu peça com confiança, eu devo pedir de acordo com o que está escrito. Está na palavra. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Fácil de compreender? Ok, maravilha. Então são 3 coisas: quererem suas promessas, descansar em sua graça e fazer as suas obras. Vamos lá. Pedir, então, com base nesse princípio, significa que Cristo deve habitar em nós. Podemos verdadeiramente pedir em nome de Cristo somente quando Ele habita em nós. Ah, então aqui a coisa começa a ficar melhor ainda. Vamos abrir Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, verso 24 até o 27. Colossenses 1, 24 a 27. Todos acharam? Ok. Diz assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, qual era o mistério que esteve oculto durante séculos, mas que agora está revelado? É uma grande verdade que diz assim, ó: Jesus, sabe aquele Jesus que você vê na Bíblia? Que há 2000 anos atrás veio nessa terra e viveu de forma maravilhosa, nunca pecou,
viveu de toda a palavra que sai da boca de Deus, aquele mesmo Jesus que você lê, ele não é apenas um Jesus histórico. É isso que Colossenses está dizendo. Você não deve olhar para ele mais como alguém distante de você, que veio há 2000 anos e viveu tudo aquilo e você é outra pessoa que não tem nada a ver com ele. Não. Aquele Jesus vem morar dentro de você. Isso é o mistério do Evangelho. Aquele mesmo Jesus compassivo, clemente, longânimo, bondoso, misericordioso, isso tudo que ele é, ele vai trazer para você. Veja que ele não está te pedindo para você se esforçar para ser semelhante a ele. Como se ele olhasse de cima da montanha e dissesse assim, olha, eu desci como um ser humano e mostrei para você que pode vencer. Agora é sua vez, suba. Ele não faz isso. Ele diz, olha, eu vim a essa terra, eu tomei a sua carne, eu fui da família humana e sou da família humana. Eu consegui. Agora tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você pergunta, mas Senhor, como que eu vou ter bom ânimo se o Senhor venceu, mas eu só vou entrar no céu se eu vencer também? Ele diz, porque a minha vitória, eu morando em você, se torna a sua vitória. Amém. Você percebe isso? Então não é que você vai receber como se fosse assim, Senhor, por favor, me ajude, me envie poder daí para eu ver se eu consigo vencer. Não. Senhor, venha tu mesmo vencer, porque o Senhor já está acostumado a vencer, mas eu nunca consegui e nunca vou conseguir. Então, Senhor, que morra o meu eu e que o Senhor habite aqui nesse tempo. Isso é o verdadeiro evangelho, queridos. Não é você tentando chegar onde Jesus chegou, mas é você recebendo Jesus Cristo em sua vida todos os dias. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 41, ele diz assim, protesto que cada dia morro. A morte do eu é diária. Às vezes você pergunta assim, eu me batizei tem 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos atrás, e ali eu nasci de novo. Se você nasceu de novo só ali, você tem poucas esperanças. Porque o nascer de novo é todos os dias. Porque 1 Coríntios 15, 41 diz que cada dia morro. Por que cada dia? Porque a sua consagração de ontem, ela já não serve para hoje. Digamos que hoje você chega e fala assim, vou ler a Bíblia, vou memorizar o livro, sei lá, algum livro, Tiago. Aí você começa a memorizar. Tiago, servo de Deus e de Cristo Jesus, a todas as tribos que se encontram na dispersão. Saudações, meus irmãos, considerem por motivo de grande gozo o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se porém algum de vós faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere, lhe será concedido. E você vai. Aí você vai, passa 3, 4, 5, 6, 7 horas no dia. Decorei o capítulo 1 todo. Rapaz, aí chega no outro dia. Ontem eu já memorizei muito, hoje eu vou dar um tempo mais para outras coisas. O que acontece? Vai servir de alguma coisa o que você fez ontem? Não vai. Se você for ler o livro Vivendo pela Fé, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, ele diz assim, todas as vezes que um ser humano peca, é porque naquele segundo, exatamente, faltou a fé na palavra de Deus. Pare para observar. Em qualquer circunstância da sua vida que você peca, é porque você não lembra de nenhum verso bíblico. Sabe por quê? Porque qual foi? O Espírito de Profecia diz que Jesus só tinha uma forma de vencer o pecado. Uma! Não era 2, não era 3, não era 4. Só tinha uma. Quem lembra o que é que o Espírito de Profecia diz? Está escrito. Ou seja, para cada situação da vida de Jesus, ele sabia exatamente um verso. Aí eu lhe pergunto, era do nada que vinha um verso na mente dele? Não. Diariamente Jesus se consagrava, Jesus tirava tempo para as Escrituras, Jesus estudava, Jesus orava. Então, quando a tentação aparecia, o Espírito Santo lembrava a Jesus aquilo que ele estava estudando diariamente. Quantos já leram o livro Desejado de Todas as Nações? Pronto. Você se lembra do início do livro Desejado de Todas as Nações, que fala da infância de Jesus? Aquilo ali é espetacular. Jesus na adolescência.
Ali estavam os jovens ali, ó, todo mundo brincando no parque, seja lá o que for, e Jesus aqui com a Bíblia. Lembrando, não era Jesus de 30 anos, era um Jesus com 13, 12. E aí as pessoas olhavam para ele assim, tá no desejado essa história. E achavam estranho. Como é que pode? Todas as crianças têm tempo livre, todo mundo brincando lá. Aí eles perguntavam a Jesus, por que você não vai brincar com as outras crianças de Nazaré? Quem lembra qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com muitas riquezas. O que ele estava dizendo com isso? Ele citou o Salmo 119, verso 14, só que ele citou o verso 14, 15 e 16. O que ele estava dizendo para aquelas pessoas? Minha diversão é maior aqui do que lá. É esse Jesus que vai morar em mim. Você percebe isso? Então, outras vezes, quando os irmãos dele também queriam fazer coisas erradas e chamavam ele, e aí chamavam até ele de covarde, ele falava, está escrito. E aí citava o verso. Mas por que isso? Não era do nada, queridos. Comunhão. Por isso que, mesmo que a gente dissesse assim hoje, olha, você tem que pedir como Jesus pediria, mas peraí. Imagina aqui, ó, o irmão Arley. Alguém chega pra mim e eu digo assim, diz assim pra mim, olha, irmão, você tem que pedir como o irmão Arley pediria, mas eu não tenho a mente de Arley. Para eu poder pedir perfeitamente como o Arley pediria, o que seria necessário acontecer? Que a mente de Arley estivesse na minha cabeça. Então, por isso que não tem como você viver uma vida cristã se não for o próprio Cristo vivendo. Porque o nome diz vida cristã, vida de Cristo. Não pode ser vida de Ivan. Tem que ser a vida de Cristo. O que é que a lei exige nos 10 mandamentos? O que é que os 10 mandamentos exigem? Está lá em Parábola de Jesus, acho que na página 225. O que o Espírito de Profecia diz? A lei requer obediência perfeita. Isso significa obediência perfeita desde o nascimento até a sua morte. Pronto. Agora imagine que vai eu lá, me tornei adventista, eu falando de mim, eu me tornei adventista em 2015. Aí vai eu diante da lei, imagine que tá lá no dia do juízo e vai chamar meu nome lá, Ivan. Aí tá eu aqui e a lei tá aqui, né? Aí chego eu diante da lei. E aí eu digo, Senhor, eu sou adventista do 7º dia. Eu guardo os mandamentos. Aí digamos que a lei se personificasse na minha frente. E imagine que a lei se tornasse em 10 pessoas. Cada mandamento uma pessoa. E aí o Senhor diz assim, vinde os 10. E aí vem os 10. E eu olho para aqueles 10 assim. E aí o Senhor vai dizer, vai, cada um de vocês vai testemunhar da vida dele. E eles começam a dizer, olha, o Ivan fez isso, isso, isso e isso. O Ivan fez isso, 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 isso. Aí eu vou dizer, mas peraí, Senhor. Eu realmente posso ter feito isso. Mas um dia eu me converti e passei a guardar os 10 mandamentos. Então, eu posso entrar no céu. Aí a lei vai olhar, os 10 homens vão dizer assim, peraí. Mas a justiça... Deixa eu te fazer uma pergunta. A justiça que há na lei é uma justiça requerida por quem? É uma justiça de quem? De Deus. Os 10 mandamentos são a expressão do caráter de quem? De Deus. Então, se você pensa em entrar no céu, porque você, a partir de algum momento, começou a guardar os mandamentos, você está dizendo assim, ó, eu consegui viver a vida do próprio Deus. Você consegue perceber que afirmação terrível na frente de um Deus santo? Eu, pecador, consegui satisfazer o que a lei requer, que é a vida de Deus. Eu vivi igual a Deus. Você percebe? A lei vai dizer, tá, tudo bem, peraí. Mas eu quero justiça de você do momento que você nasceu até o dia da sua morte. Me apresente essa justiça. Quantos aqui teriam capacidade de apresentar essa justiça? Ninguém. É impossível. Não tem como. Porque desde pequeno nós começamos em algum momento da vida a pecar. Então não tem como apresentar. Mas Senhor, eu fui adventista a partir dos 15 anos, conheci a mensagem. Mas a lei vai dizer, tá, mas eu quero justiça do momento que você saiu do útero de sua mãe até o momento que você entrou na cova. É isso que eu quero de você. Então como um ser humano vai apresentar essa justiça? É aí que vem Cristo. Cristo, quando ele veio a essa terra, ele verdadeiramente se tornou cada um de nós.
ele colocou a nossa vida junto com a dele, de forma que quando ele paga o preço da lei, ele estava pagando o preço de cada pessoa individualmente. Ele se fez um conosco, de forma que quando a lei olha para a vida de Jesus e Jesus morre, quando a lei olha para aquilo ali, para aquele sacrifício, a lei vê quem morrendo? Vamos ver aqui Oséias capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Oséias capítulo 6. Oséias 6. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versos 1 a 3. Todos acharam? Diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. Agora veja, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós, adventistas do 7º dia, não almejamos tanto a chamada chuva serôdia? Sim ou não? Nós iremos ainda falar sobre a chuva serôdia mais à frente. Mas veja que antes de falar da chuva serôdia, veja o que diz aqui em Oséias 6. O que Deus fez? Ele feriu e nos sarará. Agora veja o verso 2. Depois de 2 dias ele vai fazer o quê? Nos dará a vida. Às vezes você vai ler esse verso e vai dizer, como assim Deus vai me dar a vida depois de 2 dias? Aí a pessoa pode querer romantizar o verso. Não, você está passando por problemas, mas saiba que no 3º dia Deus vai te ressuscitar, você pode estar humilhado no pó. Não é isso, queridos, que está dizendo aqui. A verdade aqui é muito mais profunda do que isso. Veja o que Deus está dizendo. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que ao 3º dia ressuscitou? Quem foi esse? Mas quando Deus falou por meio de Oséias quem era esse que estava ressuscitando, como é que está escrito nas escrituras aqui? Nós. Então, por isso que quando Jesus ressuscita, quem estava ressuscitando junto com Jesus? Abra Efésios agora. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versos 4. Do verso 4 até o verso 6. Efésios 2, de 4 a 6. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que é que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então olha o que a Bíblia está dizendo. O que Jesus fez na pessoa dele, nós fizemos. Então você percebe que toda a vida justa de Jesus, ele coloca à nossa disposição dizendo assim, é sua essa vida. Isso é maravilhoso. Se você começar a entender isso de fato, o poder que reside nessa verdade, você vai perceber, por exemplo, na prática. Digamos que você é adventista do 7º dia. E aí alguém chega na sua igreja e prega sobre reforma de saúde. Tem que deixar a carne. E aí a pessoa começa a dizer realmente tudo que tem que deixar, né? Como tá lá, conselho sobre regime alimentar. Aí diz lá, deixa a carne, deixa o queijo, deixa o leite, deixa o ovo, deixa isso. Aí você vai dizer, eu vou comer o que agora?
Gente, isso é impossível. A pessoa pode pensar, não tem como. Como que eu vou parar de comer essas coisas? Mas a partir do momento que você sabe que não é requerido de você o poder para fazer, você entende que a sua parte é somente o quê? Se esvaziar de si mesmo e permitir que Cristo faça todo o resto. Senhor, mas eu amo isso. Mas de manhã cedo, quando eu acordo da minha cama, eu entendendo que a palavra de Deus tem poder para operar o que ela fala, então Efésios 4 diz assim, ó, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, se o mesmo Deus que disse para as trevas para resplandecer a luz e aquilo aconteceu, o mesmo Deus disse assim, seja despojado do velho homem. Então, de manhã cedo, eu posso crer nessa promessa que logo de manhã cedo, o Senhor vai remover o meu velho eu, vai matar o meu velho eu e ele vem habitar em mim. Então, agora eu recebo um poder que eu não tinha antes, mas esse poder não está em mim, está em Cristo. Então, mesmo que eu ame fazer tal coisa, mesmo que eu ame comer tal coisa, mesmo que eu ame tais companhias, já não vai ser mais a mesma pessoa. Você percebe isso? Não é mais eu tentando receber essa mensagem, mas preferia ficar na ignorância. Porque, rapaz, que coisa horrível. Não vai ser mais isso. Porque já não é mais você. É Jesus Cristo habitando em você e fazendo as obras. Você percebe isso? Então, veja. Por isso que diz, ó, pedir em nome de Jesus significa que o próprio Jesus agora está morando em você e você não tem mais aquele temperamento que você tinha antes. Quando alguém chegava para você e falava qualquer coisa, você já subia aquela coisa assim, mesmo que você não falasse para a pessoa, mas por dentro, se você pudesse dar um tabefe na cara da pessoa, você dava. Já não vai ser mais assim. Já não é mais você. É Cristo em você. Você percebe isso, queridos? Então, para pedir em nome de Jesus, você precisa que o próprio Jesus more, habite em você. E como fazer isso? Somente diariamente, dando tempo. Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, mas eu já sou adventista há tantos anos, quero tanto vencer o pecado, Senhor, mas estou sempre caindo nas mesmas coisas. Mas para pensar, quanto tempo diariamente nós temos dado a Jesus? Realmente separado tempo de qualidade ali para estar nas escrituras, em oração e deixando que a palavra de Deus habite ricamente em nossa mente. Quanto tempo? Quando eu saio, por exemplo, digamos que eu acordei de manhã, fiquei 2, 3 horas ali com as escrituras, que seria o ideal, né? Mas digamos que eu saí dali das 2 horas de comunhão e começou o trabalho. Cheguei no meu trabalho, pronto, minha mente já foi. Já esqueci o que eu estava estudando de manhã. Não consigo pensar em Jesus, não lembro. Só tenho que resolver coisas. Resolver. Tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que sair, tenho que fazer. E Cristo fica lá atrás. Aí no final do dia eu me lembro de Jesus e falo assim, agora eu tenho que ler alguma coisinha aqui e tudo. Tal. Queridos, Jesus é muito mais do que um devocional no meu dia. Jesus, ele quer ser a minha vida. Jesus, ele não quer que eu dedique uma parte dos meus pensamentos a ele. Ele quer pensar em mim. Vamos abrir Isaías 55. Os versos vão brotando na mente, isso é maravilhoso. Vamos abrir Isaías 55. Veja só. Vamos ver uma coisa aqui maravilhosa. Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 7. A gente vai ver do verso 7 ao verso 9. Veja o que é que diz. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja só a importância de ter a mente de Jesus. Porque Deus está dizendo assim, ó, meus pensamentos são maiores do que os de vocês. São mais altos do que os de vocês. Então se a mente de Cristo estiver em mim, os meus pensamentos não serão mais os mesmos de antes. Mas vai ser o próprio Deus pensando em mim. Os sentimentos do Pai em mim, habitando e residindo em mim. Então agora
eu estarei apto para cada vez mais receber mais e mais luz da parte de Deus. Agora eu estarei cada vez mais apto a ver, o Espírito de profecia está dizendo isso. E agora, se eu creio que o Espírito de profecia também é a palavra do Senhor ali por meio da profetisa, então tudo que está escrito nos livros do Espírito de profecia também são promessas de Deus para mim. Então se diz, pare de fazer isso, não é uma ordem de um Deus tirano, mas é uma promessa. Você não vai comer mais isso, você não vai vestir mais isso, você não vai ter deleite mais nesse tipo de entretenimento. Você percebe isso? Quantos já leram aqui o livro de Provérbios das Escrituras? Maravilha. Eu quero ler com vocês um verso que está aqui no livro de Provérbios. Vamos abrir o livro de Provérbios. Eu quero ler um verso e eu vou ser mais específico agora para os jovens. Veja só, Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Ok. Todos acharam? Vou fazer um pedido. Alguém está com a versão King James aí? Pronto. Quem está com a versão King James pode ler o verso 9. Pronto. Tem alguém que tem alguma versão diferente dessa? Que não está escrito o pensamento do tolo? Abominável aos homens é o escarnecedor. Ok. Tem mais alguma outra tradução diferente aí? São pecados. E o escarnecedor é abominável aos homens. Ok. Tem mais alguma outra tradução? Além dessa? Ou finalizou? Ok. Alguma tradução está escrito assim? O pensamento de tolice é pecado. Tem uma tradução que está assim? Então, tá, irmão, lá no fundo. Essa é a tradução original desse verso. No original, do original mesmo, está escrito assim, ó. O pensamento de tolice é pecado. O que significa isso? Ficar pensando em coisas tolas durante o dia é pecado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Satanás sabe disso ou não sabe? E o que Satanás faz? Ele agora coloca as redes... Assim, existem as redes sociais. O que ele faz? Ele coloca inúmeros vídeos tolos para você assistir durante o dia, inúmeras coisas tolas para você ficar pensando, e você passa às vezes horas ali vendo vídeo disso aqui, vendo dancinha, vendo não sei o que, e você está completamente em pecado ali naquele momento. E aí depois você não consegue compreender por que você não consegue viver uma vida cristã satisfatória. Mas ele vai enchendo a sua mente de tolice, justamente para que você esteja cada vez mais cheio de pecados em sua mente. Cheio de tolice. E uma mente que está assim não abre espaço para que Jesus possa descer e habitar. Então, queridos, você precisa tomar uma decisão hoje. Largar toda e qualquer coisa que te leve a ter pensamentos de tolice. Mas eu não consigo me livrar das redes sociais porque eu prego nas redes sociais. Você pode pregar nas redes sociais, mas isso não significa que você tem que perder tempo com as redes sociais. Ficar vendo vídeos, ficar vendo fotos e vendo a vida das outras pessoas e isso e aquilo. A vida que você precisa contemplar para ser transformado é a vida de Jesus. Essa é a rede social que você precisa, essa é a rede. Então, nós precisamos que, veja que nós estamos apenas no início para começar a entender o que é pedir em nome de Jesus. Permitir que Jesus venha realmente habitar em nós. Porque se Jesus estiver habitando em nós, eu não terei mais desejo de perder tempo com tolice. Eu vou entender que nós estamos em um período da Terra muito solene. Jesus está há 135 anos esperando derramar a chuva serôdia sobre sua igreja. Será que Jesus está feliz? Claro que não. Jesus está extremamente triste. Porque ele quer retornar, sim ou não? Muito mais do que a gente imagina. Então veja, a fé é um dom de Deus e a graça é um dom de Deus. E só pode ser operada em nós quando Cristo habita em nós e realiza as obras de Deus. Então quando ali fala de fazer as suas obras, não é que agora eu tenho que fazer por mim mesmo as obras de Deus, não.
Eu tenho que permitir diariamente Jesus Cristo habitar em mim para que ele faça as obras em mim. Isso é muito importante. Todo aquele que pede de acordo com o verdadeiro significado dessa expressão recebe o Espírito Santo. Se pedimos e não recebemos, há uma razão de nossa parte e não de Deus. Então imagine que de manhã cedo eu faço uma oração. Senhor, nessa manhã eu me coloco de joelho diante do Senhor e venho te pedir, Senhor, a plenitude do Espírito Santo. Eu quero pedir o poder do Espírito Santo. Ok. Aí vai, ao longo do meu dia, eu falo de tudo com as pessoas ao meu redor, menos de Cristo. Eu lembro de fulano, de ciclano, eu lembro até de gente da época da minha escola, mas não lembro de Cristo. Como que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre mim dessa forma, queridos? Detalhe, nós vamos ver uma coisa. Se eu estiver em pecado e Deus realmente atendesse minha oração, eu morreria. E nós vamos ver isso na próxima palestra. Deus é misericordioso por não ter derramado a plenitude do Espírito Santo sobre a sua igreja. Porque se ele fizesse isso, nós vamos ver o que, é que o Espírito vai falar. Nós não suportaríamos essa plenitude. E nós sucumbiríamos no mesmo momento que ela fosse derramada. Forte isso, né? Então, por isso que ele não derrama a plenitude como ele quer. Porque ele sabe que se ele fizesse isso, a gente não suportaria. Queridos, isso é muito... Eu não sei como isso chega aos seus ouvidos, mas no meu, causa um estrondo em meu coração. Veja só. Lemos em Apocalipse 7 que haverá 144.000 que terão o selo do Deus vivo. A mesma companhia é novamente mencionada em Apocalipse 14. E é dito sobre eles no versículo 5 que eles são sem culpa diante do trono de Deus. A mesma expressão é usada novamente em 1 Pedro 1,19, sem mancha. Novamente em Judas 24, irrepreensíveis. E novamente em Colossenses 1,22, são imaculados. O pensamento é que, assim como Cristo é sem mancha, devemos ser também. Como Cristo era, Cristo muda? O que é que diz Hebreus sobre Cristo? Quem lembra? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Cristo que você vê há 2000 anos atrás, ele continua sendo o mesmo. Então, se ele continua sendo o mesmo, e ele agora vem habitar em mim, o meu eu está esvaziado, você não vai ver mais o Ivan, aquele velho temperamento, aqueles velhos gostos, aqueles velhos hábitos, não existem mais. Enquanto eu continuo crendo na palavra, o meu eu continua sendo subjugado e não vai transparecer mais eu, mas Cristo em mim. Velhos hábitos foram embora, velhos gostos foram embora, foi tudo embora. Porque o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que vem habitar em mim. Ele continua sendo o mesmo. Assim como ele era irrepreensível, ele continua sendo irrepreensível. Então, como ele veio habitar em mim, agora eu me torno irrepreensível. Não porque eu estou ali por mim mesmo fazendo, mas pelo meu relacionamento com ele, ele vai me dando tudo que é dele. Tudo que ele é. Tudo, absolutamente tudo. Eu quero passar aqui, tem muita coisa ainda pra gente falar, mas estamos quase... O nosso tempo está quase acabando. Veja só. Eu vou passar isso aqui e eu quero ler esse texto só para vocês aqui e a gente vai ler mais um à frente. Veja só, queridos. Esse é um dos textos mais importantes da gente ver que Ellen White escreveu em 1892. Veja só. Aqui ainda é Prescott. Ele diz o seguinte. Ele cita Apocalipse 18, verso 1. E olha o que ele vai dizer. Ó. Todos nós entendemos que isso se refere à obra final da mensagem do terceiro anjo, quando ela será proclamada com um alto clamor. E agora eu vou ler um artigo da Ellen White na Review de 22 de novembro de 1892. Todos aqui sabem o que é o alto clamor? Alguém aqui nunca ouviu essa expressão? Alto clamor? Todos sabem. O que é o alto clamor? Nós entendemos que o alto clamor é justamente aquele momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, de tal forma que as pessoas conseguem levar esse evangelho para o mundo todo, de forma rápida. Mas olha essa citação de Ellen White, de 1892. Está na Review and Herald de 22 de novembro de 1892. Olha o que é que diz. Ó. Que todos aqueles que afirmam crer que o Senhor está prestes a voltar, busquem as Escrituras como nunca antes, pois Satanás está determinado a tentar todo o dispositivo possível para manter as almas em trevas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Que cada crente pegue sua Bíblia com oração sincera, para que possa ser iluminado pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, para que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou.
Busque a verdade como se busca tesouros escondidos e desaponte o inimigo. O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo, ou início, da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Veja só, a luz que vai iluminar toda a terra, queridos, ela diz que começou onde? Na revelação da justiça de Cristo. Mas a própria Ellen White fala quando que começou a revelação da justiça de Cristo. Quando foi? Em 1888. Então, a mensagem que foi trazida para nós em 1888, essa é a mensagem que, se cada um de nós que estamos aqui compreendermos isso, nós estaremos fazendo parte, e vivemos isso, estaremos fazendo parte daqueles que vão proclamar essa mensagem com alto clamor. Então, alguns livros, depois a gente vai citar alguns livros para vocês, são imprescindíveis a gente ter contato com esses livros, porque as mensagens estão nos livros. E isso é muito importante. Então veja, tudo isso que nós estamos falando, eu vou pular algumas coisas, mas veja só por causa do tempo, mas depois a gente volta em algumas coisas. Eu quero passar aqui, olha só, aqui. Eu vou finalizar com esses 2 slides que diz assim, ó. A primeira obra do Espírito de Deus é nos convencer do pecado, e será o mesmo aqui. Se não dissermos sim, quando o Espírito nos convencer do pecado, ele não nos convencerá da justiça. O Senhor tem esperado há muito tempo para nos dar seu Espírito. Ele está impacientemente esperando para derramá-lo sobre nós. Quanto mais tempo ele terá que esperar? Então isso é maravilhoso, veja só. Qual é a obra do Espírito Santo? Jesus fala, ele vos convencerá do quê? Do pecado. Pronto. Então, quando você estiver orando pelo Espírito Santo, você vai ver isso acontecendo. O que é que vai acontecer? Digamos que você está ali em sinceridade, buscando o Senhor, estudando as Escrituras, lendo o Espírito de profecia, se consagrando, orando e tudo isso. Buscando fazer a vontade de Deus. E você começa a orar, Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Batiza-me com o Espírito Santo. O Espírito de profecia fala que cada manhã nós devemos pedir pelo batismo diário do Espírito. Cada manhã. Então, Senhor, batiza-me com o batismo diário do Espírito hoje. Dá-me mais do seu Espírito. Deus vai responder essa oração? Vai ou não vai? Com certeza. Só que quando ele começa a responder, é aí que começa o nosso problema. Por quê? Pelo fato de a gente não conhecer muito bem a obra do Espírito, a gente começa a se embaralhar em algumas coisas. E pensa que Deus não está respondendo, quando na verdade a resposta já veio. Por exemplo, digamos que de manhã cedo, você está orando, Senhor, me dá mais do seu Espírito. Qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Convence do pecado. Então, quando ele vai descendo cada vez mais sobre você, ele vai começando a iluminar as câmaras escuras de quem é você. Então, ele vai começando a permitir situações em sua vida que vai revelando para você quem você é. Eu não sabia que eu era tudo isso. Senhor, eu não sabia que eu fazia esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? À medida que ele começa a revelar, em vez de você correr para Cristo, você começa a pensar que Cristo vai deixar você de lado. E aí você começa a se angustiar porque você está vendo cada vez mais quem você é. Jesus não vai me aceitar mais. Quando, na verdade, o mesmo Espírito que convence do pecado é o Espírito que convence da justiça. O que significa isso? Onde abundou o pecado, Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso na prática? Quando o pecado se torna abundante na sua vida, ou seja, está cada vez mais sendo revelado, nesse mesmo momento a graça está superabundando sobre você. Jesus já sabia que você era assim, mas você não sabia. Você se achava melhor do que você realmente é. Mas quando o Espírito Santo começa a lhe revelar quem você é, a negrura do seu coração, aí agora, naquele mesmo momento, ele diz assim, ó, mas há um resgate. No mesmo momento, queridos, é isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Onde o pecado começa a abundar, a graça começa a superabundar. Então, na mesma forma que ele lhe mostra que há trevas, ele diz, mas há luz. No mesmo momento. Essa é a obra do Espírito Santo. Nós precisamos compreender como ele trabalha. Porque nós queremos a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito é que cada vez mais ele vai lhe revelando, olha, e é isso, e vai cada vez mais no profundo do seu coração, até retirar tudo que há contrário a Jesus Cristo. Quando ele limpa completamente o seu coração, você está pronto para dar o alto clamor.
Vou dar um exemplo. No livro Milagres de Jesus, de Wagner, um dos mensageiros de 1888. Ele diz assim, ó, se Deus trabalhasse conosco hoje da maneira como ele trabalhou com os discípulos, nós nos perderíamos. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vê que quando os discípulos ficaram 10 dias orando e confessando seus pecados, humilhando seus corações, e o Espírito foi derramado sobre eles, o que eles passaram a fazer? A sombra deles curava. Filipe estava em um lugar pregando, o Espírito pegou ele e colocou em outro lugar. E fora outras coisas assim estrondosas que aconteceram, sim ou não? Agora imagine se eu, cheio de orgulho, mas não sei que sou tão orgulhoso assim, eu penso que eu estou bem, porque eu sou adventista, faço minha escola sabatina, vou para a igreja, devolvo meu dízimo, e penso que eu estou bem. Mas eu estou bem distante de Jesus. Mas pela minha religiosidade eu estou achando que eu estou bem. Agora imagine se Deus chegasse para mim e falasse assim, ó, meu filho, eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com os outros discípulos no passado. Você agora vai ressuscitar mortos. Você agora, quando precisar pregar, nada de avião nem ônibus, meu amigo. Bora. De uma hora para outra, assim, fum. Você também, sua sombra vai curar. Você vai fazer milagres. Vai expulsar demônios. Vai fazer tudo isso. Deixa eu te perguntar. Para um coração não regenerado, o que isso causaria? Uau! Realmente, eu sou um cristão verdadeiro. Deus me ama muito. Mas claro, também eu sou tão consagrado. Olha o que eu estou fazendo. Ninguém da igreja faz. Mas eu faço. Quando eu quero viajar, que negócio de avião? Você pega avião. Eu vou de um lugar para outro. E o que causaria? Salvaria outros, mas se perderia. Então, por isso que Deus não pode, queridos, também fazer isso conosco. Porque seria para nossa própria ruína. Por que Deus pôde pegar Filipe e... Olha, Filipe, você tem que pregar lá naquele lugar lá onde o eunuco está lendo lá o livro. Olha, Filipe, você tem que sair daí, tem que ir para outro lugar. Mas vai demorar se você chegar lá. Não tem avião ainda. Então, vamos lá. Bota ele de um lugar para outro. Por que ele pôde fazer isso? Porque não era mais Filipe. Era Cristo em Filipe. Então, Filipe em nenhum momento ia chegar e dizer assim, uau, olha o que eu fiz. Não. Porque a mente dele já era a mesma mente de Jesus. Percebe? Jesus também, ele tinha fé suficiente para andar sobre o mar todos os dias da vida dele. Mas ele fez isso? Não fez. Ele se submetia a tudo que os seres humanos viviam. Ele não poderia, preciso passar da Galileia para não sei onde, deixa eu ir logo no mar correndo. Fazia isso? Não fazia. Mas quando foi necessário que o Espírito disse a ele, ande sobre as águas, ele andou sobre as águas. Mas você vê Jesus em algum momento ali se ufanando porque fez isso? Não. Da mesma coisa, Filipe. Pedro, olha só, Pedro. Que mudança em Pedro, queridos. Você vê o mesmo Pedro negando Jesus, e depois você vê o outro Pedro completamente diferente, porque não era mais Pedro. Então, mesmo que você veja hoje os seus defeitos de caráter, uma negrura terrível, lembre-se, Jesus já sabia de tudo isso. E o que ele está fazendo é mostrar para você o que ele está vendo, dizendo, meu filho, vamos tirar isso. Ele não está te mostrando para, tá vendo, você é um miserável, você é isso, você é aquilo. Não, ele já sabe disso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais daqueles que aceitam o seu sacrifício. Então ele não vai ficar olhando para você e dizendo, olha, vamos, você é isso, você é aquilo. Não. Ele diz assim, meu filho, olha só. Eu quero descer sobre você com toda a plenitude. Mas tem algumas coisas que a gente precisa tratar em você. Você está doente. Vamos tratar. Por isso que a Bíblia diz, há um bálsamo em Gileade. Lá há um médico. É um médico, queridos. Ele vem para tratar essas feridas. E não para condenar você. Satanás já condena. Muitas vezes outros seres humanos já condenam. Mas Jesus não vem condenar. Jesus veio para salvar. E é justamente isso que ele quer fazer. E ele pode fazer isso rápido. Nós vamos ver isso na próxima palestra. Ele quer fazer isso rápido. Então, nós precisamos permitir que Jesus venha realmente tomar a nossa vida. No livro Vivendo pela Fé, e vou finalizar falando sobre isso, tem uma coisa que eu achei linda isso. Diz assim que Satanás, ele, por observar a vida das pessoas, né, e ter demônios que também estão ali ao redor daquela pessoa, ele já sabe, basicamente, quais são os pecados habituais de cada pessoa. Então ele já sabe, fulano, se eu botar esse tipo de coisa, ele é certo que ele vai cair.
Aí ele diz, mas aí então você começa a entender a verdadeira mensagem. Você começa a entender realmente o que significa Cristo em vós. E você começa a permitir que Jesus comece a superabundar a graça em você. Aí Satanás vê isso e ele fala, peraí. E ele começa a colocar as tentações para você que ele já sabe que você normalmente cai. Só que de repente você não cai mais. E aí começa a ligar um sinal de alerta a ele. Peraí, por que isso? Qual é a resposta para isso? Porque já não é mais você. Por isso que em 1 Samuel capítulo 15 fala assim, ó, e o Espírito descerá, falando para Saul, o Espírito descerá sobre você e tu serás tornado um novo homem. E quem é esse novo homem que você é revestido? Romanos capítulo 13, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o novo homem. Ele é o novo homem. Então, quando a Bíblia fala para você deixar o velho homem, é você deixar a si mesmo e se revestir de novo homem. O novo homem é Cristo Jesus. É assim que você é transformado em outra pessoa. É assim que aquelas lutas que parecem ser impossíveis, você passa a vencê-las. E é assim que um dia o Espírito de Profecia fala que a gente vai chegar no céu e dizer assim, foi fácil alcançar o céu. Como assim foi fácil alcançar o céu? A gente está numa labuta há tantos anos, com tanta dificuldade, a gente vai chegar no final, foi fácil. O que foi fácil o quê? Mas sabe por que se torna fácil? Eu vou mostrar para vocês um texto da irmã White. Quando o seu eu morre, o resto fica tudo fácil. São palavras dos próprios Espíritos de Profecia. Sabe por que a gente está na labuta e está sendo tão difícil vencer o pecado? Porque o nosso eu continua vivo. A gente quer vencer com nossas próprias forças. Mas quando o eu morre, numa experiência diária com Jesus, tudo fica fácil. Aquela reforma que para mim era tão difícil de fazer e tão chata, passa a ser um prazer. Aquele irmão da igreja que falava que tem que fazer, esse irmão é só traz condenação, se torna um amigo. Ô, meu irmão, muito obrigado, porque você falava sempre sobre aquilo ali, mas eu não entendia. Eu achava que aquilo ali era chato, você estava assim... Agora eu entendo. Então, realmente, queridos, é isso. E por fim, eu quero ler essa citação que diz assim, ó. Olha o que Ellen White fala. Os pecados de Israel devem ir a juízo com antecedência. Cada pecado deve ser confessado no santuário. Então, o trabalho, a obra há de ir adiante. E isso deve ser feito agora. A chuva serôdia virá, está escrito isso? E está vindo sobre aqueles que são puros. Todos então a receberão como no passado. Ninguém recebe a chuva serôdia, a não ser os que fazem tudo o que podem. A gente vai ver sobre isso amanhã. Cristo nos ajudará. Todos poderiam ser vencedores pela graça de Deus, mediante o sangue de Jesus. Todo o céu está interessado na obra. Anjos estão interessados. Não é só uma pessoa, fulano está vencendo porque é privilegiado. O privilégio é de todos que estão aqui. Todos podem ser vencedores e é vencedores por completo. Não é vencedores de um ponto, mas não em outro. Vencedores de tudo. A Bíblia diz que você é vencedor? Sim ou não? Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Essa é a promessa. Por isso que a promessa em Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não tem domínio sobre Cristo. A morte não tem domínio sobre Cristo. E Jesus vivendo agora em seu coração, habitando em você pela fé, o pecado não tem mais domínio sobre você. Antigos hábitos que lhe escravizavam não vão ter mais aquela força como tinha antes. Não vão ter mais. Todas as correntes serão quebradas. Por isso que Isaías capítulo 27 fala assim, ó, e naquele dia será quebrado o jugo e despedaçada a corrente por causa da unção. Está escrito isso na Bíblia. Que unção é essa? Lucas capítulo 4, quando Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então a Bíblia diz, quando a unção estiver sobre você, seu jugo é despedaçado e suas correntes são quebradas. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja Deus. Nós iremos continuar falando sobre isso nas próximas palestras, mas eu quero convidar vocês a gente orar, porque o Santo Sábado do Senhor chegou. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração então para a gente receber o Sábado do Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor.
Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, prostrados diante da sua presença, para primeiramente te agradecer, Senhor, pela proteção, pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem para conosco. Cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, cada um veio de um lugar diferente do Brasil, mas todos chegaram porque o seu poder, Senhor, nos trouxe em segurança, Senhor. Queremos te agradecer porque teve gente que veio de carro, teve gente que veio de avião, teve gente que veio de ônibus, mas em todos esses lugares, a promessa que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, foi cumprida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque também o Senhor ainda nos dá o privilégio de respirar, de sentir o vento, Senhor, de enxergar, de ouvir, de falar, de poder se comunicar com os outros. Obrigado porque tudo isso é um grande privilégio, Senhor. Te agradecemos ao Pai, porque ainda aqui, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de conhecer essas mensagens que há tantos anos estão aí, Senhor, mas que o inimigo das almas tem feito de tudo para que as pessoas não conheçam essas coisas. Mas louvado e engrandecido seja o seu nome, porque essa mensagem chegou para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos adentrando no dia que o Senhor separou para que tenhamos ainda mais da sua presença do que todos os outros dias da semana, Pai. Nós recebemos o sábado agora na presença do Senhor Jesus e queremos te pedir, Pai, que este seja um grande sábado para nós. Que seja um sábado, Pai, que tenhamos ainda mais experiência com Jesus, que seja muito mais profunda, muito mais intensa, Senhor, do que nós temos tido todos os dias de nossa vida. Pai amado, queremos pedir, Senhor, que nesse início de sábado, o sangue de seu Filho Jesus nos purifique de todo o pecado, Senhor. Rogamos ao Senhor, Pai, que se cumpra a promessa, Senhor, que está escrito: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Nós rogamos que essa promessa seja cumprida nesse exato momento, Senhor. Que possamos entrar no dia sagrado completamente com nossas vestes alvas pelo sangue do Cordeiro. Nos ajuda também, Senhor, para que a nossa mente esteja limpa, para ouvirmos as mensagens e compreender completamente, Senhor. Quero também rogar ao Senhor uma promessa, Pai, que o Espírito de Profecia diz que quando o Senhor desceu sobre o Sinai, os santos anjos ficaram em formato de tabernáculo sobre o povo de Israel, para que Satanás e os demônios não conseguissem atrapalhar a recepção da mensagem. Quero te pedir que o mesmo aconteça aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor se formem em forma de tabernáculo e que não haja nenhuma interferência do inimigo aqui sobre esse lugar, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esse privilégio de termos a sua presença, o Deus onipotente aqui em nós e conosco todos esses momentos, Senhor. E que todo o resto dessa programação, durante todos esses dias, seja tudo 100% para a sua honra e para a sua glória, Senhor. E que possamos sair daqui conscientes completamente do que é ser cheio do Espírito, mas não somente sabendo o que é, mas vivendo essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos disso urgentemente, Senhor. E nós cremos que o Senhor quer fazer isso também de forma urgente. E por isso te pedimos, te suplicamos, no doce e sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.